Tá? Deputado, o senhor está com a palavra, por favor. Obrigado, cumprimentar a sua presidente, deputada Coronel Fernanda, cumprimentar o Marcos e o Tubino, e colegas parlamentares aqui. Eu acompanho a questão indígena desde 1983, portanto, há muitos anos. E já trabalhei ali numa ponta, que não é uma ponta de muita depressão, do garimpo, na região de São Gabriel da Cachoeira, que é onde vai a outra ponta ali do território Yanomami. Trabalhei, evidentemente, muito, de forma ativa, no processo constituinte, na emenda parlamentar, para assegurar os direitos dos povos indígenas na Constituição brasileira. E é importante que as pessoas que estão acompanhando a gente saibam que a população indígena, desde 1500, vinha num processo de decrescimento e que, a partir do momento em que o Estado brasileiro começa a reconhecer os direitos, em especial os territórios, a população voltou a crescer. Então, na Constituição, de certa forma, está lá a garantia da proteção do território, da importância do território e da necessidade do Estado, como vontade do povo brasileiro de proteger os povos indígenas, de cuidar dos povos indígenas, dentro dessa perspectiva de construir uma nação que respeite a diversidade étnica cultural. Como eu disse, eu venho acompanhando a questão indígena e especial dos Yanomami, inclusive acompanhei de perto a criação da CCPY, Comissão Pró-Criação do Parque Yanomami, depois a própria consolidação do território Yanomami. E a gente sabe da importância do território no espaço brasileiro, e sabendo que ali você tem diversos povos, né, que configura aí os Yanomamis como um todo, e que também circula nos territórios ali da Colômbia e da Venezuela e Guiana, entendeu? Toda aquela região. Porque essa questão, inclusive, de fronteira é coisa nossa, nós brancos. Os indígenas já estavam ali, tá? Mas, de qualquer forma, nós temos a responsabilidade, enquanto Estado brasileiro, a proteção dentro do território brasileiro e fazer, evidente, o esforço de diálogo com os representantes de outros Estados-nações para, no conjunto, proteger os povos indígenas ali. E uma das coisas que a gente tem, eu quero um parênteses aqui, eu também, evidentemente, acompanho, né, esse debate do garimpo em várias partes do mundo. E um parênteses aqui, para depois voltar, em todos os lugares onde tem o garimpo, há sempre uma mescla de garimpeiros, trabalhadores, mas você tem poder do capital, empresas, em muitos lugares, inclusive, você tem setores das Forças Armadas. Eu falo isso porque eu estive em Angola, no Congo, tá? Visitando também comunidades. Então você tem essa coisa. E nas últimas décadas, evidentemente, também a entrada do narcotráfico. Então vira um melê, né, que há um desafio muito grande para poder enfrentar. Isso é comum nos garimpos no mundo afora. Não é diferente na Amazônia, tá? Por isso que é importante, com todo o embasamento, com todo o acompanhamento do STF, tá? Do Judiciário, para poder ir apurar quem está por trás e financia, né? E os interesses que estão por trás. E aí, voltando àquilo que eu estava falando, a gente sempre careceu de ter política de Estado, como pede a Constituição, como manda a Constituição, política de Estado permanente de proteção aos povos indígenas e por tudo aquilo que causa danos e que coloca em risco o seu território e as condições do território e a própria vida dos povos indígenas. E o garimpo
não só o garimpo, mas também a caça, né, o roubo de madeira, o roubo de recursos do território, que a Constituição diz claramente que o território é propriedade da União, não é nem proprietário dos indígenas, é propriedade da União, do povo brasileiro, mas de uso, fruto exclusivo dos povos indígenas. Usufruto exclusivo dos povos indígenas, e o Estado brasileiro, o poder público, tem que garantir isso. E o que a gente vê hoje, e eu quero saudar e agradecer a tomada de decisão do presidente Lula de criar uma casa de governo articulando uma diversidade grande de órgãos para poder construir política permanente, para não acontecer o que a gente teve há pouco tempo atrás no governo anterior. O que a gente tinha no governo anterior? Nós tínhamos gastos, por exemplo, de aeronaves. Mas as aeronaves contratadas eram para transportar garimpeiros. Nós tínhamos pouco tempo atrás homologação de pistas para facilitar o trânsito de garimpeiros. Senhora presidente, ele está me acusando, porque Não. quem homologou as pistas fui eu e eu não tenho relação com garimpeiros. Eu respeitei sua palavra. deputados, Eu respeitei sua palavra como eu respeito. Deputado Newton, Como só para me respeito. colocar ordem, por gentileza. Não, Vamos respeitar a palavra de quem está com a vez, tá? Isso. E aí, após isso, nós faremos os questionamentos. Isso, como eu faço também. Eu sempre Isso, respeito a muito palavra obrigada. de parlamentar, e é assim que eu aprendi muito cedo. E boa parte da educação eu aprendi na convivência, inclusive com povos indígenas, né? Principalmente das relações humanas, de como é que se constrói. E, evidentemente, que há um desafio muito grande. Um desafio muito grande, de que precisa construir política permanente. Há desafios do ponto de vista da relação com o poder público de outros estados-nações, tá? Como foi dito aqui no relatório, evidentemente, muitos garimpeiros, entendeu? Fugiram por causa da ação, né? A ação que vem dando certo por parte do governo brasileiro, fugiram para outros países e volta e meia, evidentemente, entram. E todo mundo sabe que a malária é causada principalmente dessa relação, da relação do branco mesmo em territórios, né, indígenas. E sim, meu caro. Sim, meu caro, por favor, respeite o que eu estou falando, evidentemente, eu tenho um maior carinho, maior respeito suas ideias, então quando um está falando, Deputado o outro ouça para depois você falar. Vamos deixar ele terminar, Tá? só para me... Mas a malária, ela não surge, por exemplo, dentro de um povo isolado que não tem contato com branco, não aparece lá, tá? Mesmo existindo mosquito, tá? Então vai, tá? E aí, evidentemente, que é um desafio muito grande, como a malária, evidentemente, é um desafio muito grande, não só no Brasil, como no mundo inteiro, onde tem a presença do mosquito. Mas aí, voltando, quero dizer que agora a gente tem política permanente, que está dando resultado. Porque era muito ruim para a imagem do Brasil. Primeiro, para a imagem do Brasil, aquelas imagens que a gente tinha dos Yanomamis. Aquilo chamava atenção, e até que a gente teve, por parte do judiciário, tomar uma decisão, tá? De ter uma ação obrigando. A diferença é que agora a gente tem um governo que vai lá e toma uma decisão e cria uma casa de governo para poder ter comando, para poder ter controle. Não do ponto de vista só da fiscalização e da ajuda humanitária. É só pegar os dados que estão aí. E quem quiser ir lá, que vai lá em loco e ver a estrutura e ver o acompanhamento que está lá para o governo, que tem ação agora humanitária e de fiscalização. Mas na medida em que faz essa capacidade de articulação de forma articulada, nós precisamos que faz o trabalho de inteligência,
nós vamos pegar firme. Eu estou falando do Estado brasileiro, quando falo nós, e nós temos responsabilidade enquanto parlamentares, de chegar lá e apurar quem é que financia. E quem financia, evidentemente, tem ramificações em todos os lados, inclusive na própria política. É comum a gente ouvir aqui dentro do Congresso Nacional parlamentares que trabalham contra, por exemplo, essas medidas de proteção e de ajuda humanitária aos povos indígenas, que trabalham aqui dentro deste parlamento para aprovar legislação que facilite ou que legalize o crime que está sendo combatido agora pelo governo. É comum. É comum, por exemplo, que tragam para cá, né, informações, às vezes erradas, fake news, para poder contaminar o debate aqui dentro. E não se atentam para a necessidade de apoiar as decisões do Supremo Tribunal Federal e que o governo está levando a cabo e colocando as condições e a estrutura necessária para atender uma determinação de cumprir o que manda a Constituição. Então nós precisamos parar de ficar fazendo um discurso aqui dentro de que precisa deixar autonomia para determinados lugares lá para o garimpo atuar livremente. Quando você destrói uma pista, é porque tem uma avaliação e um acordo com a comunidade indígena que aquela pista precisa ser destruída. Quando você mantém outra, é por necessidade para o próprio atendimento dos povos indígenas. E hoje a gente tem, no âmbito da FUNAI, no âmbito do governo, no âmbito da casa, eu só estou marcando aqui o mesmo tempo, tá? Né? Não, o tempo não estava lá. Não estava lá, é que apagaram lá. Só estou falando, tá? Só me perdoe que eu não gosto de interromper, eu quero ouvir, é que o termo aqui está estragado, e aí nós estamos acompanhando aqui, e só para avisar a todos aqui, que o secretário nacional, ele vai ter que sair. Isso. Então, é só para... Só quero dizer que eu quero primeiro aqui, Nilton Tubino, Marcos Caigangue, vocês estão aqui falando pelo governo, não pela Casa de Governo, coordenador da Casa de Governo, você ali na FUNAI, enfim, por toda essa articulação, eu aqui quanto não só como parlamentar, mas como cidadão brasileiro que acompanha mais de 40 anos a causa indígena, como militante, como apoiador, tá? Eu quero agradecer o trabalho que vocês estão fazendo. Eu já tive a oportunidade também de agradecer outros anteriormente que andaram fazendo esse trabalho, mas não tinha todo o apoio e a estrutura do governo para poder criar política permanente. O que vocês estão fazendo, com determinação do próprio presidente Lula, é criar política permanente para a gente não correr o risco que a gente teve no governo passado, porque mesmo se a gente tiver um governo como a gente teve no governo passado, e oxalá isso não aconteça, tá? Nós não vamos ter a autonomia do governo para poder colocar a estrutura do Estado a serviço do crime, como a gente viu antes. Hoje, a gente tem um governo, e vocês vieram aqui representar e trazer as informações de um governo que está cumprindo com a Constituição. Cumprindo com a Constituição porque é uma Constituição humanista. Humanista que quer proteger aqueles que precisam de proteção por parte do Estado e não pode deixar ao Deus dará, como foi há pouco tempo atrás. Muito obrigado.